Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Latinoamérica, Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. A segunda reunião do mês de setembro de 2021. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a doutora Karen e a doutora Natália pela preparação hoje da reunião. A Natália, principalmente, fez um esforço essa semana para montar os nossos casos, que ficaram muito interessantes, vocês vão ver. E agradecer também aos nossos tradutores. Hoje temos a Estela, que vai nos ajudar na tradução aí do espanhol-português. Agradecer ao Jefferson e a Renata por estarem sempre disponíveis a Genuine, que nos proporciona o uso dessa plataforma Zoom profissional para 500 participantes, que é uma ferramenta maravilhosa que nos dá a possibilidade de colocar a missão do LA-GET em ação, que é a disseminação de conhecimento de qualidade e ensino e treinamento dentro da área da oncogenética. Então, para a gente não demorar mais, eu vou passar a palavra para a Natália, apresentar os casos. A Karen, também lá do Chile, da Clínica Universidade dos Andes, vai fazer os comentários da apresentação. E hoje, com uma apresentação de casos clínicos, as câmeras e os microfones ficam abertos para todos que quiserem participar ou fazer perguntas. O Jefferson tem esse recurso lá para a gente poder ter a possibilidade de todos participarem ativamente aí, não só por chat. Natália, por favor, boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de apresentar esses casos que a gente acha tão interessante e mostrar eles para vocês. Com certeza enriquece aqui a nossa prática clínica e científica também. Eu vou dividir a tela com vocês. Conseguem ver? Tá tudo bem? Sim, sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro caso, né? A gente, quando recebeu para o aconselhamento genético pré-teste, era uma mulher, uma paciente de 39 anos de idade, que foi encaminhada pela oncologia clínica por conta do resultado do exame somático, né? Que é o Foundation One. Ela tem um diagnóstico de carcinoma intimo, né? Com metástase hepática. E como a gente também pergunta um pouco mais sobre as informações psicossociais e familiares, né? Então ela trabalhava, ela tinha um bom e tem pós-graduação, então ela tinha um bom entendimento sobre o processo que ela estava passando. Ela tinha apoio religioso e morava com marido e filho, uma boa relação familiar. Bom, com o Foundation One, ela vem um MSI high, né? E a frequência alélica do MLH1 veio de 60,5%. Que é o que chama mais a nossa atenção aqui. E essa era a história familiar, então um tumor, né, no timo, e ela tinha duas tias maternas com câncer de mama, só que uma tinha um diagnóstico em idade mais avançada, aos 92 anos, e outra com um diagnóstico aos 42 anos, que foi mais jovem, né? E expandindo essa história, teve um tumor de timo também, lá da história do avô, né, da tia-avó. Então, essa era a história familiar da probanda. Queria ver se a Karen tem algum comentário a fazer, Karen.
desse Foundation One e desse heredograma? Doutor, justamente ele vai perguntar. Doutor, eu justamente ia perguntar sobre onde que a Natália tinha verificado, especialmente no relatório do Foundation One, quando ela comentava do MLH1 de 60,5%, eu queria saber onde ela verificou essa informação, esse detalhe. Então, não só MSI, mas também outras informações que, de repente, chamaram a atenção naquele relatório do Foundation. Espera aí que eu preciso trocar aqui o idioma. Ela perguntou para você essas informações no Foundation, elas são importantes e se elas estão sempre disponíveis aí, Sim. se você tem alguma outra informação importante também de frequência alélica ou de Foundation, de microsatélites. Sim. O Foundation trouxe só essas informações, ele vem um relatório muito amplo, né? Ele avalia inúmeros genes. Então, geralmente, quando o paciente tem a possibilidade de realizar esse teste, o oncologista ele pede, principalmente para ver possíveis terapêuticas, né? E quando vem essa frequência alélica alta no tumor, eles acabam encaminhando aqui para a oncogenética para a gente avaliar a parte germinativa. Então, assim, eu não peguei todas as informações, né? Porque ele vem um bloco de mais ou menos umas 40, 50 páginas de informações do tumor. Então, eu peguei as que traziam só para a gente discutir um pouco do caso para cruzar com as informações do material germinativo. Né? Então, por isso a frequência alélica do MSH6 eu trouxe e chamei a atenção, porque para a gente também chamou a atenção no timo, né? O MSH6 mesmo no somático, né? Então, isso para a gente conseguir cruzar essa informação. Quer comentar alguma coisa, Pablo? Não, só comentar que é um tumor de timo, né? E tumor de timo é um tumor que é um tumor raro, né? Porque o timo é uma glândula que ela, depois dos primeiros anos de vida, ela sofre uma hipoplasia, né? E é um tumor realmente diferente, né? Então, chama aí a atenção toda vez que nós temos tumores raros, né? Acho que essa é uma das premissas de sempre pensar que você pode estar à frente de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, né? Então, o tumor de timo realmente é um tumor raro, né? Então, foi bem interessante pedir o Foundation One e mostrando aí uma instabilidade de microsatélites e também sempre pensar em síndromes de predisposição quando você tem aí no Foundation One ou nessas pesquisas de tecido tumoral variantes patogênicas na qual a frequência alélica ela está próxima a 50%, né? Isso sugere, né, que essa variante possa ser germinativa. Então, toda vez que você tem variantes patogênicas encontradas em células tumorais, nessa porcentagem próxima a 50%, é interessante, e ainda mais com um tumor raro, como é o de timo, né, ou outro tumor raro, é interessante que você faça a pesquisa germinativa, né? E, além disso, chama atenção também a história familiar dessa paciente, onde ela tem aí uma história de câncer de mama, né? Acho que tem mais 2 mulheres próximas, né? Com câncer de mama também em idade jovem, né? Então, quer dizer, um tumor raro, em idade jovem, com uma frequência alélica tumoral próxima a 50%, né? Mostrando instabilidade de microsatélites, história familiar de câncer, quer dizer, a gente tem que ficar atento que a gente possa estar à frente a uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Outra coisa interessante
que a gente tem que prestar atenção também é se a variante classe 4 ou 5 que aparece no tecido somático, ela já é conhecida como mutação fundadora germinativa, né? Isso também é um dos indicativos para você buscar a variante germinativa. Karen, você respondemos aí a sua pergunta ou você quer fazer mais algum comentário? Sí, el comentario es que Sim, eu só ia comentar que o Foundation One, no fundo, a gente avalia então o que está presente no tumor, mas também o objetivo é analisar as mutações germinais. Então, aqui a interpretação dessas germinativas, como diz o doutor, vai ter a ver também com a pessoa que recebe aquele relatório, vendo instabilidade microsatelital, vendo a frequência elevada, vai ter que identificar então se essa pessoa precisa da avaliação familiar. Perfeito, graças. Natália, quer continuar? Vamos continuar, então. Foi sugerido para ela, no aconselhamento pré-teste, então, um painel, né, de câncer hereditário expandido, contendo 141 genes, né, para ser avaliado, e, de fato, veio uma variante patogênica em MLH1, né, que é uma variante provavelmente patogênica, e isso chamou a nossa atenção, né, por conta de tudo que a gente já disse do ser um tumor raro, que já ter o Foundation também com uma frequência alélica maior até que 50%, e a gente pensa agora nas estratégias, né, que devem ser tomadas para essa família, né, para essa probanda e para a família. Peraí que deu uma travada. Isso. Então, ela tem, né, MLH1 e veio VUS, né, em PTCH1 e REC-L4, né, também. Então, que é interessante esses dados para a gente ir guardando e organizando as questões de riscos poligênicos, né, depois avaliar esse tumor. Enfim, é interessante a gente ver para o MLH1, né, para a síndrome de Lynch, que a gente tinha história de timo e câncer de mama, né, na família. Só que, assim, quando a gente vê o MLH1, ele aumenta o risco para uma outra gama de tumores, né? Então, a avaliação dessa família, através da história familiar e da variante provavelmente patogênica presente, né, tem que ser, então, muito bem estruturada. Então, a realização de colonoscopia, conversar sobre questão de histerectomia, né? Apesar de não ter a história familiar, mas realizar a biópsia, né, a cada 2 anos, que agora saiu no NCCN, né? A gente tem um screening muito mais apurado do que se a gente tivesse só o tumor de timo ali, né? A gente, então, percebe a importância da junção de todas as clínicas, né, da oncologia, da oncogenética, e agora também numa clínica de avaliação de risco, para acompanhar prospectivamente essa probando e a família, né? O que a gente vê, assim, que inclusive foi um caso que chamou atenção, a doutora Luciana Zapata, que me cedeu esse artigo, a gente estava discutindo esse caso, ela mostrou que um artigo sobre a associação, né, de câncer no timo com a síndrome de Lynch, né, que teve um outro caso relatado, né, que ele pode ser um tipo de tumor, né, extracolônico, que está associado também à síndrome de Lynch, no caso que eles trouxeram. E também pode auxiliar a questões de possíveis uso de drogas para diminuir, né, para aumentar, na verdade, a melhoria do prognóstico do paciente. Então, assim, é muito importante que a gente discuta esses casos que são diferentes e que aparecem na nossa clínica, para que cada vez mais a gente junte, né, essas informações e comece a ajudar essas famílias que estão em risco, né? Uma coisa interessante para fechar esse caso, claro, é que o que pode estabelecer o fenótipo, né, Natália, é a combinação de fatores ambientais isso. e de haplótipos, né, como a Emília mostrou lá na outra semana para o TP53, que o fenótipo pode variar de acordo com outras variantes genéticas em outros genes que podem modular a expressão fenotípica
do MLH1, que é diferente do que você mostrou muito bem no NCCN, né? No NCCN você fez uma lista ali de endométrio, colo retal, ovário, etc. E a família não tem nada disso, né? A família tem 2 casos de câncer de mama, e não é uma família pequena, Sim. e 2 casos de timo. Então, isso talvez ocorra devido a modulações ambientais e do genótipo também dessa família, né? É um caso muito interessante. Sim. Karen, você quer comentar alguma coisa? Sí, doctora. Bueno, Sim, doutor. Um exemplo de como temos uma variação de risco entre as populações é justamente o câncer gástrico dentro de síndrome de Lynch. Por quê? Porque se a gente tem mais Helicobacter pylori e a gente tem uma população que tem a mutação, vai ter muito mais risco de câncer gástrico do que teria numa população num local geográfico onde isso é muito mais controlado, a H. pylori. Então, esse é simplesmente um exemplo. Tem diferentes modulações, tem aspectos ambientais que precisamos pensar, não só os genéticos. Eu queria fazer um comentário, né, que já que a gente da NCCN, né, e a gente vê que o câncer de timo não está lá, né, não está descrito o câncer de timo lá nos critérios da NCCN. Não. Então, eu acho que esse é um caso que ilustra a importância da oncogenética, né, que você e dos protocolos, né, que você vê que cada família e cada síndrome, né, tem as suas nuances que nem sempre estarão, né, muito bem estabelecidas nos critérios, nos protocolos, nos guidelines, né, de vigilância por exemplo, de tumores. Então, por exemplo, nessa família é muito interessante porque a gente deveria bolar um protocolo de vigilância para tumor de timo, né? E isso não tem, por exemplo, nos critérios da NCCN para MLH1 e timo. Então, eu acho que é aí que entra, né? Uma das nossas funções é a gente manejar família por família, cada família é única, né? De acordo com os tumores que essa família apresenta. Então, por exemplo, nessa família, será que seria interessante, primeiro, obviamente, rastrear todos os portadores da mutação. E aqueles que você encontra, então, a variante patogênica, então, elaborar um protocolo de vigilância para tumor de timo, né? Por exemplo, uma ultrassom ou uma ressonância de tórax mediastino, né? Então, acho que essa é uma da importância do serviço de oncogenética na vigilância, né, de tumores em síndromes que fogem da característica padrão, né, da síndrome propriamente dita. Obrigado, Pablo. Bem colocado. Vamos para o caso número 2, Natália? Vamos. Então, o caso número 2... Peraí, que às vezes dá uma travadinha. É um paciente, né, do sexo masculino, tem 74 anos de idade e foi encaminhado pela oncologia devido à sua história pessoal e familiar de câncer, né? O diagnóstico dele aos 62 anos foi de adenocarcinoma de cólon e aos 73 anos um glioblastoma. Ele também realizou o teste somático do Foundation One. Ele tem como estilo de vida, ele é ex-tabagista, mas ele preza por fazer atividade física 4 vezes por semana, que é a caminhada, né? Ele tem bom contato com os familiares, com a esposa e com os filhos, e ele é descendente, né? Ele é tanto do lado materno quanto paterno, de origem japonesa, né? E tem pouco contato com os familiares de primeiro e segundo grau, justamente por isso, porque os familiares, eles moram, alguns no Japão. Então, no Foundation One, quando ele realizou, veio do tumor, esse é do glioblastoma, né? Veio uma frequência alélica em MSH6 de 65,9, e eu trago assim, o TP53 também, com 26,3%, né?
Então, é interessante chamar a atenção, porque quando a gente pensa em glioblastoma, geralmente a gente chama um pouquinho para a síndrome de Li-Fraumeni, mas aí a gente tem também o cólon para a síndrome de Lynch, né? Essa é a história familiar, é uma história familiar muito interessante, porque o probando, além, né, tem um glioblastoma e tumor de cólon, mas o irmão dele também teve um glioblastoma e tumor de cólon aos 59 anos, a irmã com tumor de cólon aos 77 anos, tendo 3 filhas com tumor no útero, né, a gente não sabe exatamente se é endométrio, mas foi relatado útero. O pai do probando, né, teve glioblastoma e faleceu aos 59 anos, e a mãe com tumor de estômago, né, aos 30 anos. Então, é uma história familiar muito rica, né, muito importante, significativa e que nos chama a atenção. Alguém? Karen, você quer comentar alguma coisa? Nuevamente, doctor, que interessante. Novamente, doutor, muito interessante esse caso. Você pegar Hay Patient One e chegar ¿no es cierto? todo esse histórico, chegar nessa identificação de uma pessoa que teve glioblastoma tardio, né, com 70, mais de 70 anos, a gente quase nunca imagina, teria já descartado, mas enfim. E como a Natália estava dizendo, encontrar uma alta frequência aqui nesta variante, uma alta frequência alélica no tumor, já nos faz suspeitar, então, ou que está bem no início do desenvolvimento tumoral, ou que seria uma linha germinal. E que na história familiar, quando a gente pensa nesses dados aqui, realmente tem uma relação de câncer de endométrio e câncer de cólon, endométrio nas mulheres e cólon nos homens, é isso que nós notamos. Então, muito bom esse trabalho. Karen, que Estable. temos 3 casos de glioblastoma multiforme. O paciente, seu irmão e seu padre. 3 casos de glioblastoma junto com um fenótipo de síndrome de Lynch, porque temos aí cólon, útero, não? Então, são 3 tumores que são pouco comuns, são descritos como participantes da síndrome de Lynch, mas não são tão raros quanto o câncer de timo da outra família. Pablo, você quer comentar? É um outro caso, né, de um tumor raro, em idade jovem, com história familiar positiva, na qual se faz o Foundation One e encontra variantes patogênicas com uma frequência alélica próxima a 50%, né, principalmente o MSH6, né? Então, como eu falei no primeiro caso, a gente sempre tem que ficar atento e sempre levantar a hipótese diagnóstica de que nós possamos estar frente a uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, quando você está com um caso desse, uma família, né, com vários indivíduos afetados, com tumores raros, idades jovens, e o Foundation One com variantes patogênicas com frequência alélica próxima a 50. E a gente nota aí no Foundation One que, além dessas 2 variantes, no MSH6 e no TP53, nós temos diversas outras variantes, né? Então, você vê aí como são variantes que provavelmente são variantes drivers, aí, né? Porque são genes muito importantes, né? Tanto os genes supressores de tumor quanto pro-oncogenes, né? E então você vê aí que esse tumor provavelmente deve ser um tumor bem agressivo, né? Por apresentar tantas variantes patogênicas aí na célula tumoral, né? E uma coisa que chama atenção, né? Que você tem aí a estabilidade. Isso, né? eu esqueci de falar disso. Tem a estabilidade dos microsatélites, né? E a gente tem uma variante MSH6 aí em torno de 65%. Vamos ver como é que vai se dar o desfecho desse caso aí. Estou bem curioso. Então, caminhando, né, para as orientações para fazer o aconselhamento genético pós-teste, né, depois, e veio, de fato,
variante provavelmente patogênica, né, em heterozigose e MSH6, né? Teve VUS em NSD1 e RHBDF2, mas frente à variante provavelmente patogênica em MSH6 é o que a gente chama a nossa atenção, mesmo tendo estabilidade, né, no microsatélite, e a gente fica... isso prova o quanto que a gente tem que aprender e vivenciar cada caso mesmo, né? E Karen, deixa eu perguntar para a Karen a opinião Uhum. dela, Karen. Você veja, é uma família com fenótipo de síndrome de Lynch, tem uma variante patogênica em MSH6, porém, o Foundation não mostra instabilidade de microsatélites. É estável. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Karen. Justamente, doutor, Claro, doutor. MSH6, justamente, dentro de síndrome de Lynch, é um dos genes que poderia dar estável ou inestável. Então, basicamente, isso se explica porque há um outro gene que codifica para a proteína MSH3 e que poderia duplicar a tarefa, digamos. Então, ao não ter o MSH6, tem o 3 ali cumprindo a função. Então, no fundo, a gente não vê esse fenótipo de instabilidade microsatelital. É um fato curioso, basicamente, do sistema de reparação, onde a gente tem uma superposição dessas funções. Graças por seu comentário. E o que é interessante ver que tem, né, no NCCN, aqui a gente tem tumor, né, de sítio cerebral, então para prestar atenção, mas a gente vê um risco cumulativo, né, de 0,8 a 1,8%, né? E ele traz agora no NCCN para ter uma educação do paciente com relação a essas alterações neurológicas, porque não são frequentes, mas elas podem acontecer, né? Então, eu estava buscando um pouquinho mais sobre a síndrome de Lynch, né, e os glioblastomas. Então, tem um caso, né, que foi reportado de uma paciente do sexo feminino, né, que teve o diagnóstico de glioblastoma e tem a síndrome de Lynch, e ela teve uma resposta muito importante com nivolumab, né, e radiação. E o artigo, né, esse caso, ele traz muito essa questão de terapêuticas alternativas, né, às quimioterapias que são citotóxicas, né? Por isso que fica muito claro e muito evidente, assim, a importância da gente conhecer tantas e cruzar os dados das variantes somáticas, germinativas, né, todo o histórico clínico, porque além do benefício para o próprio paciente, a gente expande esse benefício também para toda a família, né, que nesse caso tem os filhos, os netos, né, que agora podem conduzir para a clínica de avaliação de risco, né. Uma coisa que o Pablo falou no outro caso, Pablo, que eu acho que se aplica. Nós estamos sem, Benedito, nós estamos sem o som. Oi, Pablo, desculpa, eu desliguei aqui. É o seguinte, como você mesmo falou no outro caso, de timo, que é uma lesão mais rara, mas mesmo nesse caso, se você for olhar nos guidelines do NCCN, não está escrito lá que você tem que fazer exames de imagem do sistema nervoso central. É só exame clínico que está escrito lá. Só que, como essa família tem 3 casos de glioblastoma em 3 parentes de primeiro grau, como você disse muito bem no outro caso, aqui se aplica também, no meu ponto de vista, fazer o segmento dessa família, incluindo exames de imagem, tipo ressonância nuclear magnética do sistema nervoso central, pela expressão fenotípica, né, da família. Você concorda, Paulo? Concordo, acho que você ter 3 casos de glioblastoma numa família é um número bastante chamativo por se tratar de um tumor raro, né? E lembrar que a associação de câncer coloretal com mutação nos genes MMRs, né, os mismatch repairs,
com tumores cerebrais, principalmente o glioblastoma, e a gente tem aí uma síndrome que é chamada de Turcot, né? É a famosa síndrome de Turcot, quando você tem mutação em um gene MMR ou num gene APC, mais associação de tumores do sistema nervoso central. Tá? E é isso, quer dizer, isso mostra novamente que a gente tem que modular os protocolos de vigilância, né, de acordo com o fenótipo familiar, né? Então, você tem aí 3 casos de glioblastoma, quer dizer, você não pode simplesmente ignorar, né, um exame de imagem para sistema nervoso central. Perfeito. Hoje a nossa plateia está quietinha aí, ninguém está falando. Quem quiser falar ou dar alguma opinião, as câmeras e os microfones estão abertos a todos. Natália, continue. Vamos lá. O terceiro caso, né, para a gente continuar nessa linha, é um caso também bem interessante, que é uma paciente com câncer de mama, né, e ela foi encaminhada para oncogenética por conta da sua história pessoal e familiar. Então, câncer de mama triplo negativo aos 47 anos de idade, né, e ela tem uma história... Essa não tem foundation. Essa não tem foundation. Essa não tem. Ela veio pela história familiar que, de fato, chama atenção, né, ela, câncer de mama jovem, triplo negativo. Ela tem do lado paterno, então, né, um tumor de bexiga, ela tem tumor de colo, mas as primas, né, tem alguns casos, né, de câncer de mama por volta dos 50 e 42 anos de idade. Então, são 5 primas, né, com câncer de mama, e do lado materno, a avó também teve câncer de mama, mas de uma idade mais avançada. Quando ela veio fazer o teste genético, eu queria enfatizar que por conta da história familiar e pessoal dela, só o fato de ser triplo negativo, ela preenche o rol aqui da Agência Nacional de Saúde para realizar o teste genético. Então, ela fez um teste de um painel menor, né? Porque na Agência Nacional de Saúde, para a seguradora, então, bancar esse teste, ela faria primeiro BRCA1 e BRCA2, mas a gente tem alguns laboratórios que já oferecem para a gente um número maior, né? Então, ela fez um painel de 27 genes, né? E nesse painel veio uma variante provavelmente patogênica em PMS2, né? Uma mutação. E é interessante porque depois disso, né, quando ela teve a presença da variante patogênica, a gente pediu, então, a imuno, né, do tumor e veio mesmo, né, no PMS2, veio negativo, né, o controle. Então, o tumor estava se comportando, né, da forma que a gente até esperava, mas é um tumor de mama triplo negativo, né? Esse é um caso interessante, né, Natália? Muito interessante, porque, você veja, ela tem 3 irmãos, 5 sobrinhos, 2 filhos, ninguém com câncer, os pais sem câncer, e ela com câncer de mama triplo negativo. Como você falou, a lei brasileira, ela autoriza as seguradoras a cobrirem, a pagarem o exame quando essa situação se coloca, mulher jovem com tumor de mama triplo negativo. E o gene PMS2 é um gene interessante também, é um gene difícil, tem muito pseudogene, então os laboratórios têm que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, mas com a imunohistoquímica que você está mostrando aí, negativa apenas para a PMS2, como nós sabemos, os heterodímeros, eles trabalham em dupla, né? Mas quando a gente tem uma única perda de expressão da proteína no PMS2, é indicativo da perda mesmo do PMS2, ou seja, a gente tem a perda de heterozigose aí no tecido, né? Os 2 alelos do PMS2, a primeira germinativa e a segunda somática, né? É isso que a gente infere nesse resultado, porque tem ausência da proteína PMS2 no tecido. Eu queria ouvir a opinião da Karen e depois ouvir a opinião do Pablo. Karen, por favor. Doutor, esse daqui é um caso muito interessante e nós, com pouco conhecimento que temos do gene
PMS2, pelo menos até agora, porque é um dos genes mais recentemente descobertos na síndrome de Lynch, é que, vejam, não seria um gene de alto risco, nem de moderado risco. Na verdade, ele seria de baixo risco. Essa discussão que está nesse minuto, digamos, sendo colocada para o câncer de colo. Agora, para a sua relação com câncer de mama, é ainda mais desconhecida a relação, a evidência que podemos ter. Então, nesse caso, eu me pergunto também, será que essa alteração é uma descoberta incidental, acidental, ou realmente está causando o câncer de mama? E, nesse sentido, eu gostaria de saber qual que é o resultado dos outros familiares que também estão aqui no genograma sendo afetados. Os outros familiares, os pais não vieram fazer o teste, eles não se propuseram, mas dos irmãos e os filhos, todos vieram negativos o teste. Não, eles não possuem a variante patogênica em PMS2. Nem os filhos, nem os irmãos. Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que a gente tem que pensar, Natália, Karen e todos que estão nos ouvindo, é que essas 5 primas com câncer de mama, elas devem fazer painel, e não apenas a busca do PMS2. Exato. Porque, como nós sabemos, para cada grau de parentesco que nós afastamos do probando, nós perdemos 50% do compartilhamento genético. Então, se a gente pegar as primas que são parentes de terceiro grau, elas têm apenas 12,5% de compartilhamento genético com a probanda. Então, eu investigaria também essas primas que têm câncer de mama de maneira não dirigida apenas ao PMS2, mas eu faria um painel também, porque existe uma probabilidade grande de termos outra variante patogênica em outro gene sendo responsável por essas 5 primas com câncer de mama. Outra coisa interessante, Karen, do meu ponto de vista, é que a perda do segundo alelo no tecido tumoral da mama, que é a imunistoquímica que a Natália está mostrando, é muito indicativo de que o fenótipo aí da perda total da proteína PMS2 nos dizer que pode ser, sim, uma possível causa, né? E não dá para a gente, claro, afirmar isso de maneira categórica, porque ela pode ter um tumor de mama triplo negativo esporádico. Porém, isso me deixa uma pista forte que eu não vejo como uma coisa a ser desvalorizada. O que você acha de tudo isso, Pablo? Bom, quando você fala, só deixar claro que câncer de mama triplo negativo abaixo dos 60 anos é critério de testagem do NCCN, né? Então, e ainda bem que aqui a nossa agência ela acompanha esse critério de testagem de câncer de mama triplo negativo em mulheres abaixo, né, com 60 anos ou menos, tá? Então, sempre pensar em alterações genéticas germinativas numa mulher com câncer de mama triplo negativo, sendo que os principais genes que se encontram alterados, né, em câncer de mama triplo negativo são os genes que participam do processo de recombinação homóloga, né? BRCA1, BRCA2, né? UPAL-B2, tá? Então, são genes aí que participam do processo de recombinação homóloga. Depois, a gente tem os genes que participam do reparo de mau pareamento, que são os mismatch repairs, né? E de todos eles, o que é interessante é que o PMS2, dos 4 genes da síndrome de Lynch, é o gene que confere menor risco para câncer, né, ao longo da vida, em torno aí de 22%, né? E
Então, ele é um gene que, dos 4 que nós vimos até agora, MLH1, o MSH2, o MSH6, o PMS2 é o que confere menor risco ao longo da vida. Mas ele confere risco, ele aumenta risco, né? Então, pode ser um achado esse câncer de mama triplo negativo numa mulher com PMS2 alterado? Pode, né? Mas eu acredito, ainda mais pela imunohistoquímica, tá? Que foi encontrado aí a ausência da proteína PMS2, isso quer dizer que há uma perda do segundo alelo no tecido tumoral, tá? Então, para mim, a causa do câncer de mama é, sim, a síndrome de Lynch causada pela mutação PMS2, tá? Porque isso também é descrito. E o triplo negativo é o tipo histológico do tumor, né? Na qual ele não contém os 3 receptores, o receptor para estrogênio, o receptor para progesterona e o receptor para o fator de crescimento epitelial tipo 2, tá? Então, o tipo histológico é apenas um tipo do câncer de mama. O que importa é o câncer de mama em si, né? Com a perda da expressão da proteína PMS2. Então, como diz um professor de clínica médica meu da faculdade, falou assim, olha, se você está frente a um paciente que tem orelha de porco, focinho de porco, rabinho de porco, né? E guincha, o seu diagnóstico vai ser que ele tem a síndrome de porco, né? Porque ele tem tudo de porco, não é isso? E é mais ou menos isso que a gente está aí frente, né? Quer dizer, você tem aí uma mulher com câncer de mama em idade jovem, com uma história familiar de câncer de mama, você tem a perda da expressão da proteína PMS2 no tecido tumoral, e você faz o painel germinativo e vem a mutação no PMS2, é óbvio que nós estamos frente a uma síndrome de Lynch e a causa do câncer de mama, muito provavelmente, é devido a essa mutação. Claro que existem exceções a todas as regras, porque a medicina não é uma ciência exata, né? Então, esse seria o meu comentário. E com relação a fazer painel para as primas, porque são 5 primas, todas com câncer de mama. Eu não procuraria só o PMS2 nessas primas, porque pode estar vindo aí de outro ramo da família alguma coisa diferente. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar, que eu achei muito interessante, que os 3 irmãos da paciente são negativos, né? Não tem a variante de PMS2. E os pais se negaram a fazer o teste genético. A pergunta que eu faço você acha que pode ser falsa paternidade ou adoção essa probanda, Pablo? Benedito, poder pode, né? Tudo pode. Claro, a gente, como geneticistas, né? A gente sempre tem que levantar essa suspeita numa situação como essa, tá? A gente sabe, né, por estudos aí, que existe falsa paternidade numa porcentagem até que considerável da população, né? Chega aí em torno de 7 a 11% de pessoas que os seus pais não são seus pais biológicos. Tá? Então, a gente sempre tem que levantar essa suspeita. Então, isso tem que entrar no nosso radar, sim. E como você bem lembrou, né, para as primas desta probanda, o ideal mesmo é que você... Eu começaria... Bom, embora elas tenham critério para fazer o painel, mas, óbvio, se a gente tivesse recursos limitados, eu começaria testando a variante no gene PMS2, tá? Em todas elas, tá? Em todos os indivíduos, e nas primas também. Agora, caso venha negativo a variante patogênica no gene PMS2, aí eu ampliaria
o meu estudo genético para os outros genes, né, que podem cursar com câncer de mama. E é interessante também notar que existem ali duas tias da probanda, duas tias paternas com câncer de cólon, né? E um tio com câncer de bexiga, tá? Então, que fazem parte aí do espectro da síndrome de Lynch, né? Câncer de cólon, câncer de bexiga e câncer de mama. E como traz, né, o NCCN, então esses espectros eles estão presentes, né, para o aumento do risco, inclusive para estruturar toda a questão de diminuição do risco, né, prevenção do câncer. O que eu queria também mostrar é um artigo que me chama muito a atenção, que ele pega pacientes que têm variantes patogênicas, né? Por exemplo, vou pegar o caso aqui do PMS2, e desses eles têm um fenótipo, né, na família, 68 dos 124, né, 68,9% eles possuem critérios para HBOC, né? Então acho interessante isso quando a gente tem essa sobreposição de fenótipos, né, dentro das síndromes, e inclusive quando a gente tem variantes patogênicas em genes que correspondem a outra síndrome, mas uma clínica, né, de uma síndrome diferente do que traz o teste molecular, né? Então é interessante esse artigo para a gente pensar também a importância dos painéis, por isso que eu também concordo até que o Dr. Benedito disse, né, de fazer o painel nas primas, né, porque a gente acaba tendo surpresas aí. E é interessante esse trabalho, Natália, muito interessante. Você veja que o PMS2 é o que mais sobrepõe fenótipo, overlapping de fenótipo com síndrome de câncer de mama ovário hereditário, né? Uhum. Karen, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Bueno, doutor. Bom, doutor, a verdade é que isso que a Natália está mostrando ratifica o fato de que a gente precisa de painéis mais amplos, em muitos casos, com tudo que sai um pouquinho da estrutura que a gente já costuma trabalhar para essas síndromes. Então, PMS2 nós sabemos que é um gene que está relacionado mais com câncer extracolônico do que com cólon, e não seria uma surpresa, então, o que a Natália está mostrando aqui. É interessante vê-lo relacionado com câncer de mama. Doutor, aliás, eu acho que é interessante falar que aqui no Chile, isso é todo um caminho. Eu imagino que assim como vocês, é todo um caminho que a gente vai percorrendo. Então, painéis bem específicos, bem fechados, isso vai mudando, vai ampliando. Pelo menos aqui no nosso centro, nós estamos fazendo um painel de 110 genes. São 30 genes, que são os conhecidos, e aí depois vem uma série de genes mais novos, por assim dizer. Então, estamos fazendo uma coisa mais ampla agora, para não ficar só limitados, né, no aconselhamento genético, e para entregar recomendações mais interessantes com base na genética. Perfeito, Karen. Natália? Eu acho super interessante a gente ter essas discussões para cada vez mais a nossa clínica e abrir o nosso pensamento, né, fora da caixinha, né, quando a gente compartilha tudo isso e traz todas essas informações. Então, eu tinha preparado esses 3 casos, né, eu agradeço até a atenção, e eu não sei se alguém quer comentar ou perguntar mais alguma coisa. Eu queria só comentar uma rapidamente. Eu começaria testando a variante patogênica, porque a variante patogênica, como eu falei, se você estiver num local de recursos limitados, a testagem da variante patogênica é pelo método de Sanger, que é um método extremamente simples e barato, né? Ao invés de você fazer um painel NGS. Não sei se é todo lugar que você tem a disponibilidade de você fazer um painel multigênico por NGS. Já para você testar a variante patogênica conhecida, você pode fazer um Sanger, né,
rapidinho que é barato, rápido e você consegue ver se tem ou não. Claro, se você não encontrar a variante PMS2, aí realmente eu também concordo que essas primas deveriam fazer o painel ampliado aí para os outros genes de câncer mama-ovário hereditário. Obrigado, Pablo. Alguém mais tem algum comentário? Ok, então eu queria agradecer a Karen e a Natália pela organização da reunião de hoje do LA-GET. Agradecer os comentários aí do Pablo, que está sempre presente nas nossas reuniões. Agradecer a todos que assistiram. Temos pessoas aí da América Latina todinha assistindo. É muito interessante ver esse pessoal todo prestigiando a nossa reunião. Agradecer a Emília, que está lá nos Estados Unidos, ao Thomas Gollop, sempre nos assiste também, uma série de outras pessoas que estão aí na lista. Muito obrigado a todos. E lembrando que essa reunião vai ficar gravada, né? Graças aos nossos tradutores aí. Hoje a Estela nos apoiou aí na tradução. Muito obrigado, Estela. Obrigado ao Jefferson e à Renata por gravarem também as reuniões. E até a próxima reunião, no começo do próximo mês de outubro. Um abraço a todos. Está encerrada mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Um abraço a todos. Tchau. Saludos. Te enviamos.